Você já percebeu que algo está diferente? As ruas estão mais silenciosas, os quintais mais vazios e aquele cão que por décadas foi sinônimo de coragem, inteligência e fidelidade parece ter desaparecido. Sim, estamos falando do pastor alemão, uma das raças mais amadas do Brasil, está sumindo diante dos nossos olhos. Mas por quê? O que aconteceu com esse cão que já foi estrela de filmes, guardião de casas e herói de tantas histórias? Hoje vamos mergulhar em um mistério real. Vamos entender as razões por trás desse desaparecimento silencioso, conversar com especialistas, ouvir histórias emocionantes e, quem sabe, encontrar uma resposta. Então, prepare-se. O que você vai descobrir pode surpreender e talvez até te fazer repensar o que significa ter um cão ao seu lado. Vamos voltar no tempo e lembrar quando tudo começou. Nos anos 80 e 90, o pastor alemão era uma presença quase obrigatória nos lares brasileiros. Ele não era apenas um cão, era um membro da família, um protetor, um amigo leal. Se você viveu nessa época, provavelmente se lembra de ver um pastor alemão no quintal do vizinho, acompanhando o portão com um olhar atento ou correndo pelo gramado com uma criança ao lado. A televisão reforçava esse símbolo. Filmes, novelas e programas mostravam o pastor como o cão ideal, inteligente, destemido, obediente. E os dados confirmam. Durante 2 décadas, ele liderou rankings de popularidade em todo o país. Era usado em operações da polícia, em guarda patrimonial e nas fazendas. Era o grande aliado dos trabalhadores. Sua imagem ficou marcada como a de um cão completo, bonito, ágil, confiável. Mas o tempo passou. E aos poucos, esse símbolo de força foi dando lugar a outras preferências. Quando foi que começamos a esquecer do pastor alemão? Não foi de uma hora para outra. Não houve um anúncio nem alarde, mas algo começou a mudar. Por volta dos anos 2000, criadores experientes perceberam um movimento estranho. A procura por filhotes de pastor alemão começou a cair. Pouco a pouco, feiras de adoção e exposições de cães passaram a mostrar outras raças. O público, antes apaixonado pela imponência do pastor, agora se encantava com raças menores, ou com o visual mais exótico dos cães da moda. Ao mesmo tempo, surgiram dificuldades práticas. Manter um pastor alemão exigia espaço, tempo e investimento. Em grandes cidades, quintais se tornaram escassos. E com a vida cada vez mais corrida, cuidar de um cão grande virou um desafio. E ainda havia outro fator invisível, mas decisivo: as mudanças culturais. A relação com os animais também mudou. O papel de guarda foi sendo substituído pelo de companhia. E nessa nova realidade, o pastor alemão, com seu instinto protetor, começou a aparecer fora de lugar. Mas isso é só o começo. Porque agora vamos descobrir as verdadeiras causas por trás desse sumiço. Por trás do sumiço do pastor alemão, existe uma combinação de fatores que se entrelaçam de forma quase imperceptível. E tudo começa pelo espaço. O pastor alemão é um cão de grande porte. Ele precisa correr, explorar, se movimentar. Mas, nas grandes cidades, o que antes era quintal virou apartamento. E o que antes era espaço virou limite. A falta de espaço físico se uniu a outro obstáculo: o custo. Tratar bem um cão como o pastor exige mais do que carinho. São rações de qualidade, visitas regulares ao veterinário, adestramento. E tudo isso tem um preço. E num país onde o custo de vida aumentou, essa conta pesa no bolso de muitas famílias. Mas não para por aí. Há também o comportamento. O pastor é um cão ativo, inteligente, com forte instinto de guarda. Se não for bem treinado, pode desenvolver ansiedade, agitação ou até agressividade. E aí nasce o preconceito.
muitas pessoas passaram a ver o pastor alemão como um cão perigoso. E isso afastou adotantes, afastou criadores e abriu espaço para raças mais tranquilas ou fofas, uma imagem injusta, mas que ajudou a empurrar a raça para um canto escuro da memória coletiva. Será que ainda dá tempo de mudar essa história? Antes de responder, precisamos olhar ao redor, ver o que está substituindo o pastor alemão. E aí, talvez as respostas fiquem mais claras. Nos últimos anos, o perfil do tutor brasileiro mudou, e com ele, as preferências caninas também. Se antes buscávamos cães para proteger, hoje queremos companhia. As casas deram lugar aos apartamentos. A rotina ficou mais acelerada, e os cães precisaram se adaptar a esse novo estilo de vida. Foi nesse cenário que raças como Shih Tzu, Lulu da Pomerânia, Spitz alemão, Bulldog francês e Pug conquistaram espaço. São menores, demandam menos atividade física e se encaixam melhor nos lares modernos. Além disso, a estética ganhou força. O que antes era robustez virou fofura. E as redes sociais impulsionaram essa tendência com perfis recheados de cães pequenos, engraçadinhos e visualmente cativantes. Nada contra essas raças, todas têm seu valor. Mas essa mudança deixou o pastor alemão em desvantagem, porque ele é o oposto desse novo padrão. Grande, sério, protetor. E isso fez com que ele parecesse antiquado, fora de sintonia com a modernidade. Mas será que estamos pagando um preço por essa troca? Quando uma raça desaparece, não é só um animal que se vai, é um conjunto de qualidades, de histórias, de contribuições que simplesmente se apagam. O pastor alemão não é apenas um cão bonito, ele foi, e ainda é, um dos cães mais versáteis do mundo. Auxiliar em missões policiais, companheiro em salvamentos, guia para pessoas com deficiência visual, protetor de famílias inteiras, guarda de fazendas, comércios e lares. Sua inteligência é lendária, seu senso de lealdade inquestionável. Sua capacidade de aprender comandos complexos rivaliza com a de muitas raças modernas. Com a sua ausência, perdemos também uma peça importante da nossa cultura canina. As gerações futuras podem crescer sem sequer conhecer a presença imponente e nobre de um pastor. E mais, o espaço que ele deixou está sendo preenchido por cães que muitas vezes não têm o mesmo preparo para proteger, guiar ou agir com estratégia. Estamos nos afastando de uma linhagem que representa disciplina, respeito e parceria. Estamos perdendo a chance de ensinar às próximas gerações que beleza não está apenas no tamanho, mas na essência. Mas será que ainda dá tempo de virar esse jogo? No próximo capítulo vamos falar sobre o futuro da raça, o que pode ser feito e o que está sendo feito para salvar o pastor alemão. A boa notícia é que, apesar das dificuldades, o futuro do pastor alemão no Brasil ainda não está decidido. Ainda existem forças em movimento dispostas a resgatar a importância dessa raça incrível. A primeira chave para salvar a raça está em educação e conscientização. As pessoas precisam entender que o pastor alemão não é apenas um cão de guarda. Ele é um companheiro inteligente, amoroso e versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos de vida, desde que bem treinado. Canis sérios e criadores responsáveis estão investindo em programas de adestramento e socialização. Isso é crucial, pois muitos dos problemas de comportamento que afastam os adotantes podem ser evitados desde cedo. Além disso, é preciso reforçar a ideia de que o pastor alemão não é uma raça difícil, é uma raça exigente. A promoção de sua imagem nas mídias sociais também é uma estratégia essencial. Hoje é possível criar uma conexão emocional com novos tutores por meio de plataformas como Instagram e YouTube.
Dessa forma, podemos criar uma nova geração de apaixonados, dispostos a adotar um pastor alemão e entender suas necessidades. Outra medida importante é a promoção de campanhas públicas, com apoio de veterinários, adestradores e influenciadores de pets. É possível resgatar a confiança das famílias e mostrar o quanto a presença do pastor alemão é valiosa. A raça tem futuro. Se nós quisermos, a preservação de uma raça não é responsabilidade apenas de criadores e especialistas. Ela começa com você, o tutor. O futuro do pastor alemão no Brasil está, em grande parte, nas suas mãos. Se você já tem um pastor alemão, ofereça a ele o melhor de si. Cuide, eduque e compartilhe sua história. Mostre ao mundo o quanto ele é incrível. Se você ainda não tem um pastor alemão, considere adotar um. Pesquise, entenda as necessidades da raça e prepare-se para ser um tutor responsável. Não se deixe levar apenas pelo visual ou pela tendência do momento. Lembre-se, o pastor alemão não é para qualquer um. Ele exige dedicação, espaço e comprometimento, mas, em troca, oferece amor incondicional e lealdade eterna. Além disso, divulgue informações. Compartilhe posts, vídeos e relatos sobre a raça nas redes sociais. Cada compartilhamento ajuda a desmistificar a imagem do pastor alemão e a mostrar o quanto ele pode ser o cão ideal para muitas famílias. Por fim, apoie campanhas e projetos de conscientização. Ajude a criar um ambiente onde a raça seja valorizada e respeitada, não apenas como um cão de guarda, mas como um verdadeiro membro da família. O futuro do pastor alemão depende de nós, e juntos podemos garantir que ele nunca seja esquecido. O pastor alemão é mais do que uma raça, é um legado. Ao longo dos anos, ele conquistou uma posição única no coração dos brasileiros. Seja como cão de trabalho, guardião ou companheiro fiel, o pastor alemão sempre esteve ao nosso lado, cumprindo papéis que nenhuma outra raça poderia substituir. Mas o seu desaparecimento nas ruas e nas casas brasileiras não é o fim da história. Ele é apenas um capítulo em uma narrativa que podemos mudar. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir para preservar essa raça maravilhosa. Criadores, tutores e entusiastas precisam trabalhar juntos, conscientizando e promovendo o valor do pastor alemão. O futuro da raça está ao nosso alcance. Se cada um de nós fizer a sua parte, podemos garantir que, em um futuro não tão distante, o pastor alemão estará novamente nos lares e corações brasileiros. Este é um chamado à ação. Vamos preservar o legado do pastor alemão e garantir que ele continue sendo por muitos anos o fiel amigo que sempre foi.